Bakse do Inara Sateremové. Olá pessoal, eu sou Inara do povo Sateremové. Estou aqui para falar sobre as mudanças climáticas, que é uma das nossas problemáticas nos dias atuais. Na última aula, aprendemos o que é REDD+, e por que esse mecanismo é importante para proteger o meio ambiente e combater a crise climática. Agora vamos aprender o que é REDD+, jurisdicional e como ele define leis para as práticas de conservação das florestas. E mais, como ele une governo, empresas, comunidades locais e o terceiro setor nessa missão. Ele é uma forma de organizar e realizar as atividades do REDD+, em uma área bem maior, como um estado, região ou um país, em vez de projetos menores ou isolados. Esse modelo busca criar políticas públicas e estratégias amplas para conservar florestas e combater as mudanças climáticas de forma mais eficiente. Saiba a seguir qual a definição e os princípios básicos do REDD+ jurisdicional. REDD+ jurisdicional é a aplicação de REDD+ em uma área grande e definida, como um estado ou uma região, administrada por um governo local ou nacional. Entre os princípios básicos desse modelo estão a escala ampla. O REDD+ é implementado em grandes áreas, ao invés de áreas menores e específicas. Coordenação governamental. Envolve a criação de políticas e ações coordenadas pelo governo local ou nacional. Inclusão de múltiplos atores. Envolve diversos participantes, como comunidades locais, comunidades indígenas, ONGs, setor privado e diferentes níveis de governo. Integração com políticas públicas. As atividades de REDD+ são integradas às políticas públicas existentes, com foco em um desenvolvimento sustentável e abrangente. Salvaguardas socioambientais. É a garantia da proteção dos direitos das comunidades locais e indígenas e a conservação ambiental. Agora que apresentamos o que é REDD+ jurisdicional e algumas de suas características, vamos falar do marco legal, ou seja, as leis que dão base a esse modelo em nível estadual e federal no Brasil. Para falar desse assunto, vamos chamar o Vitor Soviati. Ele é biólogo e trabalha na Fundação Amazônia Sustentável. Aqui no Brasil, no sistema que a gente vive, é normal o sistema federal ter algumas diferenças do sistema de leis estaduais. E isso é até benéfico, porque às vezes o sistema de lei estadual ele é mais restritivo, ele permite menos coisas a fazer. No REDD não é diferente. A gente tem legislações como no Mato Grosso, no Amazonas e no Pará, que tem as suas especificidades, coisa que na lei federal é uma coisa mais abrangente. Aqui no Amazonas especificamente, um exemplo é que a diretriz para você ter a consulta dessas populações tradicionais e atores relevantes, ela é mais restritiva, tem regras mais fechadas, enquanto que no federal é mais orientação. Então existe essa flexibilização entre o federal e o estadual, e isso é normal. Quem precisa tomar cuidado é que a gente siga essas regras, esses marcos, essas leis estabelecidas, tanto no nível estadual quanto no nível federal. Quando falamos de leis para o REDD+, também estamos falando de regras estaduais e nacionais para o mercado de carbono. Existem dois tipos principais de mercado de carbono: o mercado regulamentado e mercado voluntário. Mercado regulamentado de carbono. Regulado por órgãos governamentais, seja em nível federal, estadual ou municipal. Nesse mercado, as empresas e indústrias são obrigadas por lei a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e podem comprar créditos de carbono para cumprir essas obrigações. Esses mercados são geralmente estabelecidos como parte de políticas nacionais de combate às mudanças climáticas e têm regras mais rígidas de supervisão governamental. Mercado voluntário de carbono. É um sistema onde empresas, governos e indivíduos podem comprar créditos de carbono para compensar suas emissões de gases de efeito estufa, de forma voluntária, sem a obrigatoriedade de uma lei. Nesse mercado, os créditos de carbono são gerados por projetos que evitam ou reduzem emissões de carbono, como os projetos de REDD+. O mercado voluntário é coordenado por padrões internacionais que estabelecem regras e garantem a qualidade dos créditos. Confira no material complementar dessa aula algumas organizações e como elas funcionam. A governança de REDD+ no Brasil é formada por vários processos, organizações e pessoas. O objetivo é que diferentes grupos, especialmente povos indígenas e comunidades tradicionais, tenham um papel ativo na conservação das florestas e na luta contra as mudanças climáticas. Os povos indígenas do Brasil são importantes guardiões das florestas.
Nossa participação na implementação do REDD+, é crucial por causa dos conhecimentos tradicionais e das práticas sustentáveis que aplicamos em nossos territórios. Ajudamos a conservar a biodiversidade e manter os estoques de carbono nas florestas, contribuindo diretamente no combate às mudanças climáticas. Além disso, incluir os povos indígenas e tradicionais nas iniciativas de REDD+, promove a justiça climática e garante que os nossos direitos territoriais sejam respeitados. Por essas e outras razões, é essencial a nossa presença nas tomadas de decisões de projeto de REDD+, e em espaços como a Comissão Nacional para o REDD+. O governo brasileiro ele é bastante avançado nos marcos legais que dão arcabouço, que dão subsídio ao REDD aqui no Brasil. Um dos mais antigos é a nossa política florestal, ou como conhecida Código Florestal. No seu artigo 41, fala das remunerações, os tipos de pagamento por incentivos e serviços ambientais. E lá menciona a parte de conservação, restauração, reflorestamento das florestas nativas ou áreas degradadas. Essa já é a primeira menção lá desde 2012 e 2013. Um outro mecanismo que dá estrutura a esse marco legal brasileiro é a Estratégia Nacional de REDD, que agora está passando por uma renovação, uma atualização, e é muito importante, como o nome já diz, esse documento ele traz a estratégia, ou seja, qual que é a visão do país, quais são os mecanismos que o país vai colocar dentro do mecanismo de REDD, para captar recursos por meio do desmatamento evitado, por meio da proteção da floresta, para reinvestir esse recurso dentro da floresta para mantê-la próspera e viva. E um terceiro e último mecanismo básico é o marco legal das salvaguardas. O Brasil, depois de ter ratificado, de ter aprovado o Acordo de Paris, pegou também o Acordo de Salvaguardas de Cancún e ratificou isso em várias leis que estão colocadas dentro desse guarda-chuva da Estratégia Nacional de REDD. É muito importante que não só o governo brasileiro, mas os governos subnacionais, como aqui os estados da Amazônia e outros estados que têm floresta tropical, sigam esses marcos regulatórios, não impedindo que eles mesmos tenham seus próprios marcos, mas que eles estejam alinhados, estejam conversando entre eles, para que a gente não tenha nenhuma confusão legislativa entre o federal e o estadual e principalmente não tenha nenhuma brecha para que o REDD seja de fato implementado seguindo as proposições das populações tradicionais, povos indígenas e principalmente com foco em diminuição do desmatamento e proteção da floresta. O programa REDD+ for Early Movers, em português REDD+ para pioneiros, é uma iniciativa que reconhece e premia estados pioneiros na redução de desmatamento e emissões de CO2. No Brasil, os estados do Acre e do Mato Grosso participam do programa, com apoio e financiamento do governo da Alemanha. Esses estados adotaram políticas públicas robustas para combater o desmatamento e promover o uso sustentável das florestas, alinhadas com os padrões internacionais de REDD+. Nesse programa, Acre e Mato Grosso trabalham em cooperação com o Ministério do Meio Ambiente e buscam envolver ativamente a sociedade civil e comunidades indígenas no processo de governança participativa. Chegamos ao fim do 5º episódio. Antes de ir, deixo aqui algumas perguntas para pensarmos sobre as lições de hoje. O que você entende sobre REDD+ jurisdicional? Como as regras e proteções podem ajudar a proteger os direitos e a cultura da sua comunidade? Como sua comunidade está participando dos planos de REDD+ jurisdicional? Quais benefícios você espera que essa iniciativa traga para a sua comunidade e como esses benefícios podem melhorar a sua vida? Que mudanças a longo prazo você espera ver na sua comunidade e no meio ambiente com o REDD+ jurisdicional? E o que pode ser feito para garantir que esses benefícios durem por muito tempo? Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. O curso REDD+, Amazônia e Povos Tradicionais é uma realização da Fundação Amazônia Sustentável. A iniciativa conta com financiamento da Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas.